Oi, nono ano, mais um vídeo aqui então, agora sobre o governo Getúlio Vargas. Já falamos sobre o golpe de 30, que Getúlio Vargas perdeu a eleição para o Júlio Prestes. Na época o presidente do Brasil era Washington Luiz, o último presidente da República Velha Brasileira. Getúlio Vargas perdeu a eleição e teve seu vice após a eleição, o João Pessoa, assassinado lá na Paraíba, mas não foi por questões pessoais, ele acabou sendo assassinado numa confeitaria, e o Vargas, muito malandramente, ele vai alegar que era um assassinato político, ele vai contar com o apoio dos militares, ele não vai deixar Júlio Prestes tomar posse, ele vai derrubar o último presidente da República Velha, o Washington Luiz, e vai começar o seu primeiro governo, chamado governo provisório. O governo Vargas, ele teve dois períodos. O primeiro período teve 3 fases. A primeira fase seria esse governo provisório, de 1930 a 1934. De 34 a 37, governo constitucional. 37 e 45, Estado Novo, que é uma grande ditadura. E aí, Vargas ele sai e tal, ele é tirado daí pelos militares. E depois ele volta eleito em 1951. Ele conseguiu voltar até democraticamente. Aí vai ser a segunda fase do governo Vargas, chamado período democrático. Então vamos falar um pouquinho sobre essas fases. Então, de 30 a 34, governo provisório, ele entra num golpe de 30, é golpe sim, porque ele perdeu a eleição, ele mentiu que o crime do João Pessoa foi questão política, não foi, ele foi ilegitimamente colocado no poder, porque ele perdeu a eleição. Em 34 ele vai criar uma Constituição que até foi muito boa, por sinal, que trouxe coisas boas, como o ensino primário obrigatório, justiça eleitoral, salário mínimo, férias anuais, proibição do trabalho infantil, jornada de trabalho por 8 horas, Constituição de 1934, veio substituir aquela Constituição de 1891, que foi a primeira republicana. Então, 34... termina, em 34 ele é eleito agora pelo Congresso, não foi eleito pelo povo, ele é eleito de forma indireta pelo Congresso, e vai começar a segunda fase ali desse primeiro período da Era Vargas, que vai ser chamado de governo constitucional. E ali vai ter essa Constituição que eu falei para vocês, muito boa até por sinal, só que em 37 ele tinha que sair do poder. Passar o cargo dele para outro, ter eleições, só que dá um golpe novamente. Ele alega que tinha um plano comunista. Lógico, os comunistas sempre querem dar golpe onde estão. Eles tentaram dar o golpe na intentona comunista, aquilo foi verdade. Tentaram derrubar o governo Vargas tomando quartéis. Mas, como tinha acontecido isso lá no passado, dessa vez o Vargas pensou, agora eu vou botar a culpa nos comunistas, já que eles já tentaram dar um golpe em mim, para mim poder ficar mais tempo. Aí ele inventa um tal do plano COI, que é uma falsa carta lá, que os comunistas queriam derrubá-lo do poder, E aí ele justifica uma ditadura. Aí ele não faz eleição, ele cria um estado de sítio, Ele vai abolir muitos setores da imprensa, vai fechar partido, vai fechar o Congresso, vai criar o Estado Novo, que era um sistema fascista, Porque hoje é muito deturpado o que é fascismo. O fascismo, na verdade, ele nasceu na Itália, Benito Mussolini, e tinha suas correntes no mundo todo. Portugal, então, tinha o Salazar, Antônio Salazar, que era um fascista, um pouco menos fascista que o da Itália, mas ele era fascista. E o Vargas copia do Estado Novo português e instaura o Estado Novo aqui no Brasil. Era uma ditadura, ele perseguiu a imprensa, fechou o Congresso. E esse Estado Novo vai durar de 1937 a 1945. E ali ele vai criar umas leis trabalhistas legais para o povo, vai dar apoio aos sindicatos, mas ele vai controlar os sindicatos. Então, ou seja, o trabalhador ia no sindicato para reclamar do patrão, mas quem controlava o sindicato era o governo Vargas. Vai criar a Voz do Brasil, que nós temos até hoje, às 7 horas da noite, no Brasil. Hoje não mais obrigado às 7, mas ainda é obrigado às rádios a passar a Voz do Brasil. Então o Estado Novo foi um local assim terrível para quem morava no Brasil, perseguições, torturas, e vai terminar ali na Segunda Guerra Mundial, porque o Vargas ele mandou os brasileiros lutarem contra o fascismo e contra o nazismo, não tinha porquê, após a Segunda Guerra Mundial, a continuidade de um Estado Novo. Ele vai ser tirado por militares que estavam insatisfeitos. Aí vai vir o Eurico Gaspar Dutra, que vai governar depois dele.
Ele vai ficar um tempo fora. E em 51, né, começa a segunda fase da história do governo Vargas no Brasil. Lembrando, a primeira fase teve 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que foi a ditadura. Ele fica um tempo fora, Eurico Gaspar Dutra vai governar o Brasil. Em 1951 vai ter uma eleição no Brasil, Vargas vai concorrer, né? E aí, como o Vargas, né, tinha aquela fama lá de pai dos pobres, né? Ele era pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Porque ele ajudava muito o empresário, amigo dele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai concorrer novamente e vai ganhar a eleição. Em 1950, o Brasil tinha perdido a final para o Uruguai, no Rio de Janeiro, aquela tristeza toda lá. O governo do Dutra já estava se desgastando. Vargas vem novamente com uma solução do problema para o Brasil. É assim que é um ditador. O ditador ele sempre quer colocar os trabalhadores no bolso, né? Se fingir amigo dos trabalhadores e sempre quer dizer que ele é o protetor, o amigo dos trabalhadores. E foi assim que Vargas fez, né? E ganhou a eleição em 51. E aí o governo final dele, chamado período democrático, porque foi depois da Segunda Guerra Mundial, ele não poderia ser mais um ditador, já que os regimes nazifascistas tinham sido derrotados na Europa. Vargas agora veio como pai dos pobres, democrata, né, espertinho. Agora ele estava dançando conforme a música no mundo. Só que tinha um jornalista na época lá que começou a bater nele na imprensa, chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era aquele jornalista de um partido rival chamado DN. Carlos Lacerda era um conservador que via no Vargas uma ameaça à democracia brasileira, porque o Vargas ele conseguia ter os trabalhadores do lado dele, mas era um cara de conchavos, era um cara de ditaduras, né? E o Carlos Lacerda via que o governo Vargas, né, estava ali se fingindo democrático e começou a bater muito no Vargas, né? E bateu durante todo esse período de 51 a 54, até que o chefe da segurança do Vargas, né, ele resolveu dar cabo nesse Carlos Lacerda. Mas, lógico, não foi o Vargas que mandou, mas ele pensou assim, o cara só bate no presidente, temos que dar um jeito. E aí ele vai fazer um atentado, ele vai tentar, junto com outra pessoa lá, matar o jornalista Carlos Lacerda. Eles são tão azarados que eles acabam matando por engano o major da aeronáutica. E quando eles viram que erraram, eles tentam atirar no Carlos Lacerda e acabam dando um tiro no pé do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda sobrevive, vai para os jornais, acusa o Vargas, né? A imprensa toda contra o Vargas, todo mundo pedindo para ele renunciar. Mas nem tudo foi tão ruim assim nesse último chamado período democrático do Vargas, porque ali ele criou a Petrobras e a Eletrobras. A Petrobras é a empresa estatal do petróleo, que nós temos até os dias de hoje, a Eletrobras, a energia elétrica, foi criado também na era Vargas. Além de tantas leis trabalhistas que já tinham sido criadas lá atrás, na Constituição de 34 ou no Estado Novo. Só que depois desse atentado contra Carlos Lacerda, o Vargas caiu a moral dele 100% com a opinião pública brasileira. O povo começou a ir às ruas querendo que ele saia, porque o povo começou a acreditar que ele era o mandante do assassinato do Major e da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. E aí, o seu vice, Café Filho, mandou ele renuncia, seja prudente. Ele não. Ele disse, eu só saio desse palácio do Catete se for morto. Ele era bem enfático, ele não iria renunciar. Até que o Vargas, como ele era um cara orgulhoso, né? Todo cara que tem um perfil de ditador era orgulhoso, não aceita conselho de ninguém, não aceita que está errado. Ele preferiu realmente fazer o que tinha falado, né? Ele viu que os militares iam tomar o governo dele, se ele não se renunciasse, ele simplesmente pega uma arma e, para não estragar o velório dele, olha só, ele queria ficar bonitinho do velório, ele se dá um tiro no coração e morre. E aí vai assumir o seu vice e o Vargas deixa essa, como posso dizer para vocês, herança no Brasil, umas coisas boas e muitas coisas negativas, né? Leis trabalhistas, dependência do brasileiro em relação ao Estado. Eu sempre sou da opinião que quanto menos nós dependemos do Estado, mais livre nós somos, né? Às vezes o Estado te dá um monte de proteção trabalhista, é o mesmo Estado que vai sempre querer controlar você, sempre vai querer ter o trabalhador, né, sob domínio. Então o Vargas era aquela pessoa, ele dava os direitos trabalhistas para o trabalhador, mas queria ter o controle sobre os trabalhadores, né?
é o perfil dos ditadores. Ele deixou uma herança que existe até hoje no Brasil. Criou um imposto sindical que foi abolido há pouco tempo, né, no governo Temer, né, que foi aquela que todo cidadão é obrigado a pagar imposto para um sindicato. Hoje, graças a Deus, isso não tem mais no Brasil. Mas estão querendo voltar. Isso é uma herança da era Vargas, né? Esses sindicatos fortes, né, empresas associadas ao governo. Vargas deixou heranças muito negativas e positivas, algumas coisas ali que ele criou ali, por exemplo, talvez eu considero como positivo, a educação obrigatória naquela época, talvez como positivo na época o incentivo à indústria nacional, mas o Vargas é o cara mais amado e mais odiado da história do Brasil. Tu vai ver pessoas que o amam e que o odeiam, depende de como nós enxergar Getúlio Vargas. Mas ele é o pai dos políticos modernos do Brasil, tanto que ele é inspiração de vários políticos que sempre citam Vargas como referência. Mas se nós estudarmos a nossa história republicana até os dias de hoje, o Brasil poderia ser muito mais rico, muito mais próspero, se o povo fosse mais livre, se tivesse mais livre mercado, se o capitalismo fosse mais bem aplicado aqui no Brasil. Tudo a nossa república após 1930 até hoje sofre influências do falecido Getúlio Vargas. É isso aí, nono ano. Isso é só um vídeo de introdução aí sobre o Getúlio Vargas. Vocês têm que ir lá na internet pesquisar um pouquinho mais dele, tem vários vídeos lá, tem um filme de Getúlio Vargas lá que foi feito lá pelo ator Tony Ramos, mas Getúlio Vargas é alvo de paixões. Então vou deixar que vocês pesquisem, vocês estudem, né, e tenham a sua opinião sobre Getúlio Vargas. Lembre-se, né, o Brasil foi à guerra na época contra os nazis fascistas. E depois, quando os heróis chegaram aqui no Brasil, Getúlio Vargas não permitiu que nenhum deles desse entrevista e retirou todas as homenagens que eles tinham ganho por ter ganhado a guerra lá na Itália. Então esse é o Vargas, né? Uma pessoa ele era para o exterior e outra ele era aqui dentro. O exterior ele dizia lutar pela liberdade e aqui dentro ele simplesmente era um cara que tirava as liberdades individuais. Um abraço, nono ano, assista o vídeo e depois faça as atividades aí da Era Vargas.